Meu querido irmão, minha querida irmã, paz seja convosco, amém? Seja bem-vindo a mais um culto que se inicia, que você possa, em nome de Jesus, convidar o pessoal aí para estar cultuando junto conosco nesta noite. A palavra do Senhor diz em Mateus 28 que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então Ele está conosco independente do momento que vemos vivendo, independente do dia que passamos, Ele está ao nosso lado. Que nós possamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração. Gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração e entregar o nosso culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Deus, por este culto que se inicia, por este momento que separamos, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor separou para que nós possamos estar juntos, Deus Pai, reunidos para te adorar através dessa live, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, receber a nossa adoração, o nosso culto, Deus Pai, que é de todo o coração, que é de verdade, que é em espírito e em verdade, Deus Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a louvar conosco, em nome de Jesus. Declare comigo assim, ó. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, oh, oh. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Pastor Daniel trouxe em minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és impressionante. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, quebrantado por seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Vamos continuar louvando em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito que você está de adoração, abra o teu coração para o Senhor em nome de Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Declare comigo assim: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então declare isso: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui, a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Do início, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então aumente o volume da sua voz, declare isso: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me em
sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me como um farol, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, Senhor, agora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Fique agora com a palavra, irmão. Que você possa estar com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para você neste dia, em nome de Jesus. Deus abençoe. Abraço. Querido povo de Deus, paz seja convosco. Graças a Deus, estamos mais uma vez através do YouTube e Facebook, levando a você a palavra de Deus viva e eficaz. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Daniel Ricardo e do Daniel Camargo, que acabaram de louvar ao Senhor, preparando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito para ouvir da palavra de Deus, né? E eu quero nesse momento orar. Bendito e eterno Deus, Pai de amor e de bondade, quero nesta hora orar em favor de todos os que me assistem, de todos que me ouvem, pedindo a tua bênção, a tua graça, e que a tua mão generosa se manifeste sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus que eu quero ler hoje serão duas passagens bíblicas. A primeira que nós vamos ler, e aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 27, que diz assim: Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Depois nós vamos ler também 3 versículos do livro de Isaías. Acabamos então de ler esta palavra que diz
então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas. Irmãos, o tema da mensagem é tempo difícil, mas é tempo de provisão e também tempo de sustentabilidade. Nós aqui, por mais que estamos vivendo um tempo epidêmico, um tempo de luta catastrófico que estamos passando, nós estamos vivendo um tempo, podemos dizer assim, um tempo de céu aberto. E quero dizer também que parte desta mensagem, ela foi extraída do livro Pregando sobre o Céu Aberto, do pastor Edno Melo. Mas continuando aqui a palavra de Deus, nós vemos aí, quando acabamos de ler Êxodo 15, 27, que o povo de Deus, Israel, vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam eles junto àquelas águas. Quando nós olhamos para este versículo, ele nos mostra que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, conduziu o seu povo entre 12 fontes de águas. Ou seja, Deus ali proveu uma fonte de água para cada mês do ano, ou uma fonte para cada tribo, né? Desta forma, Deus, ele proveu condições ali ao seu povo, estruturais, ou seja, de sustentabilidade, para que o seu povo pudesse seguir na caminhada. Nós vemos aqui que Deus, ele está garantindo aquela quase 2 milhões de pessoas, aqueles quase 2 milhões de pessoas, uma sustentabilidade estrutural, ou seja, um acampamento. E Deus também, através desse versículo, vemos que ele trouxe uma sustentabilidade emocional, ou seja, para perto das águas. Na verdade, Deus ali, ele proveu ao seu povo o que eles estavam precisando. Vocês imaginam andando pelo deserto, quase 2 milhões de pessoas, podemos dizer assim, saíram do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e nós vemos agora esse povo com sede. Não existe coisa mais sagrada para o ser humano, para o corpo do ser humano, do que a água. O ser humano, sem água, ele morre muito fácil e muito rápido. Sem comida, ele consegue por muitos dias e, dependendo, até semanas sobreviver. Mas a água é algo primordial. Por isso que a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo é a fonte da água da vida, que nos fará saltar para a vida eterna. Nós estamos caminhando neste deserto da vida, e precisamos entender que precisamos beber não somente desta água que nós temos em nossa casa, em nossa geladeira, em nossa torneira, mas precisamos também beber da água espiritual. E quando lemos a Bíblia, nós vemos Deus sempre cuidando, sempre provendo ao seu povo tudo o que o seu povo precisa. Isso nós já vimos durante o Êxodo, durante toda a vida daquele povo. Temos visto isso pela Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E estamos vendo hoje isso nos dias de hoje. Ou seja, Deus sempre nos dará, Deus sempre proverá, Deus sempre nos dará sustentabilidade para tudo o que precisamos, diante de todas as nossas necessidades. Não importa qual seja a crise ou o tamanho dela. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que então vieram a Elim
e havia ali 12 fontes de água. Ali, meus irmãos, Deus, na verdade, Ele prepara as águas para que o seu povo possa beber. A palavra de Deus fala no versículo 23 que as águas ali eram amargas, eram salobras, eram águas que não teria condições humanas de beber. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus sempre está operando um milagre diante da necessidade do seu povo. E Deus então manda Moisés pegar um pedaço de lenha, de madeira e jogar naquelas águas que eram amargas, águas de Mara, e a partir daquela atitude, as águas se tornam boa, doce, potável, para que o seu povo possa beber. Assim é na nossa vida. Quantas vezes nos deparamos com situações amargas, situações em nossa vida que não existe para nós, seres humanos, condições de continuar a marchar, de continuar a seguir em frente. E Deus coloca diante de nós algumas coisas que nos dá condições para caminhar. Foi o que aconteceu com aquele povo. A água era amarga, mas ali estava o Deus do amor, da graça, o Deus da doçura. Por quê? Porque ali estava aquele que tudo pode, aquele que tudo é, aquele que tem nas mãos todo o governo, todo o poder. Então, Deus sempre proverá e nos dará a sustentabilidade que precisamos diante de qualquer situação. Nós precisamos crer, nós precisamos sempre estar seguindo em frente, sem duvidar, sem parar, sem vacilar, para que Deus possa estar operando milagres. Quando Moisés chega diante do mar, não há mais condições de seguir em frente. O mar vermelho, do lado direito montanha, do lado esquerdo montanha, atrás o exército de Faraó. E Deus então manda Moisés usar o cajado que ele tinha, aquela vara, e tocar nas águas, e o mar se abre pelo poder de Deus. Deus, Ele usa os ventos, Deus usa a natureza também ao favor da igreja, ao favor do seu povo, a favor daqueles que nele confiam. E veio um vento forte do Oriente e abrem aquelas águas e o seu povo pode atravessar. Meus amados irmãos, esta é a força do nosso Deus. Esta é a força de Deus no tempo difícil. Mas no tempo difícil existe a provisão, existe a sustentabilidade divina para que Deus possa nos abençoar. O Salmo de número 23, quando lemos ele nos mostra, nos fala desta sustentabilidade, da provisão estrutural, emocional, que Ele, Deus, sempre nos dará. O Salmo 23, o seu início diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Quando nós pegamos uma tradução mais forte, mais autêntica, ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, e Ele não nos faltará. Olha que coisa interessante. O Senhor é o meu pastor, e Ele não nos faltará. Ou seja, se Deus não faltar para nós, nada realmente nos faltará. Deus não deixará faltar nada para a nossa vida. Por quê? Porque Deus, Ele usa dos seus milagres, da sua própria natureza, da sua própria criação, para prover a nós o milagre, para prover para nós a bênção. E dessa forma, desta maneira, lógico que nada nos faltará.
Eu não sei se vocês sabem que a ovelha, ela tem uma estrutura muito frágil, pois o sustento das ovelhas, igreja, depende do descanso. Ela precisa descansar. Por isso, o pastor de ovelha a conduz às águas de descanso, ou seja, as águas tranquilas, como diz o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Aí Deus diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, eu estarei seguro. A palavra de Deus nos fala que Ele nos leva às águas tranquilas, às águas de descanso. Por isso que nós precisamos acreditar que mesmo no tempo de pandemia, mesmo no tempo difícil, haverá a provisão de Deus, haverá um tempo de sustentabilidade que Deus nos dará para abençoar a nossa vida. E o Salmo fala assim: Ele nos fará repousar em paz, Ele nos fará repousar em segurança. Então o Salmo 23 mostra que o Senhor Deus é que nos conduz, é Deus quem nos guia, revelando que não somente você ou eu, nós estamos com Ele, mas esse Salmo revela que Ele, Deus, está com cada um de nós. Ele não nos deixará passar pelo deserto ou por nenhum lugar sozinho. Por isso que Ele diz na sua palavra, Jesus: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que confiar nesse Deus, nós temos que acreditar nele, porque Ele é poderoso. Eu vou ler agora no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 29 ao 31, diz assim: o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diante dessa leitura, igreja, vemos Deus nos proporcionar uma estrutura física, pois nesse texto identificamos 4 condições na qual Deus provê a sustentabilidade física ao seu povo. Por exemplo, a saber, o Senhor nos faz fortes. O Senhor faz forte aquele que está cansado. Deus começa então a mexer na nossa estrutura física, se for necessário, para nos abençoar. Como diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, quando nós olhamos aqui, a primeira coisa que Deus faz é fortalecer aquele que está cansado. Jesus, ele foi enfático nesta palavra, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós temos aqui Deus provendo a nós
a bênção para o nosso corpo físico, e nós vemos Jesus, na verdade, endossando a nós, dizendo: vinde a mim, aqueles que estão cansados. A segunda coisa aqui é que Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que o jovem, por mais que ele seja sadio, tenha saúde, vigor, ele diz que os jovens irão se cansar e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, por causa que a força do homem, por mais jovem que ele seja, ela é limitada. Mas a força de Deus, a graça de Deus, ela nos dará vigor, ela multiplicará nossas forças, Deus irá nos abençoar. Os jovens, é a terceira coisa, se fatigarão, e os moços, a quarta coisa, de exaustos, caem. Mas o versículo 31 diz: os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que confiam em Deus, que não desistem, renovarão as suas forças. Você precisa entender que você não pode desistir da fé, você não pode desistir de Jesus, você não pode desistir de Deus, você precisa esperar, porque o Senhor renovará as suas forças. A Bíblia diz que ela será renovada, que subiremos com asas como águia, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não ficaremos afadigados. Deus, Ele traz a nós, quando nós acreditamos, uma mudança estrutural, uma mudança, se for preciso, em nossos ossos, em nossos nervos, em nossa carne, em nosso sangue, em nossa mente, em nosso espírito, para que possamos atravessar esse tempo difícil com graça e poder, porque Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós podemos dizer: mas os que esperam no Senhor, repetindo, renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso é ter uma estrutura física dada por Deus. Isso é ter uma sustentabilidade da nossa estrutura física dada por Deus, para que possamos vencer os dias difíceis. E para encerrar, eu quero te dizer: o tempo difícil é que nós estamos passando. Ou seja, difícil é o tempo que nós estamos passando. Mas quero dizer a você que haverá provisão. Deus nos dará nesse tempo, vou repetir, a sustentabilidade, para que nós possamos sobreviver, viver, passar pelo vale da sombra e da morte. Pode ter certeza que o descanso é uma provisão de vida, que está escondida na presença de Deus, para permanecermos firmes diante dos desafios, ou seja, diante da jornada que temos que enfrentar. E para encerrar, eu quero dizer aqui uma frase do pastor Edno Melo. Nós não temos apoio em nós mesmos para prevalecer em tempos difíceis, em tempos angustiosos. E quero encerrar dizendo: precisamos da sustentabilidade que vem do céu, que vem do alto, ou seja, que vem de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu corpo físico, cheio de saúde seja, restaurado pelo poder de Deus. Eu oro agora. Soberano e eterno Deus, Pai de poder,
Quero orar agora em favor do teu povo, da tua igreja. Obrigado por esta mensagem, por este dia, esta noite tão especial. No tempo difícil, será um tempo de provisão, será um tempo de muita sustentabilidade, que o Senhor estará entregando ao seu povo, dando ao seu povo vitória, sem prejudicar as gerações futuras. Pai, eu oro agora, pedindo milagre, pedindo a cura, a libertação sobre este lar, sobre esta casa, sobre este corpo, sobre esta família. Receba o milagre em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar a Deus por aqueles que dizimam, que ofertam. Se você faz parte desta igreja e ama a obra de Deus, contribua com a nossa igreja. Venha contribuir com os dízimos e ofertas. Deus irá abençoar a sua vida. Está aparecendo aí na tela. Quero lembrar a todos que quinta-feira o nosso culto será às 18h30, das 18h30 às 19h45, ou seja, das 6h30 da tarde às 7:45. Você é o nosso convidado, venha participar. Estamos enfrentando ainda este problema, que é os horários. Temos que chegar em casa mais cedo, devido a esta quarentena que estamos enfrentando há mais de um ano. E eu peço a você que, se possível for, venha do seu trabalho direto, venha para a igreja às 18h30, quinta-feira, porque até às 7h30, 7h45, o culto estará encerrado. Eu quero, neste momento, lembrar a você que também domingo que vem, às 9h da manhã, teremos o nosso culto e também às 18h. Que Deus possa te encher de graça, que Deus possa te encher de poder e dar a você tudo aquilo que você esteja necessitando nesse tempo difícil. E lembre, Deus será sempre o Deus da provisão. Ele nos dará vitória, Ele nos dará sustentabilidade para passarmos esses dias, para sermos abençoados por Ele. Que Deus possa te abençoar. Eu vou consagrar dízimos e ofertas. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de poder, quero consagrar nesse momento os dízimos e ofertas que foram entregues na tua casa, seja lá no templo, seja através do Pix e transferência bancária, que cada vida seja alcançada, seja abençoada, libertada, seja próspera pelo teu poder. E se houver alguém desempregado, que haja um milagre, Senhor. Ó Deus, a bênção do trabalho, porque do suor do nosso rosto, de Gênesis, que comeremos o pão de cada dia. Seja esta casa abençoada, este lar abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz, e até quinta-feira, às 19h30 pela live, mas 18h30 o culto na nossa igreja. Deus abençoe.